Olá, boa noite. A gente começa a edição de hoje falando do avanço da Covid-19 no interior do estado. Enquanto o número de casos e de mortes tem se mantido estável na Grande Vitória, a situação no restante do Espírito Santo tem chamado a atenção das autoridades. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente é o repórter Vitor Zucolotti, que já está posicionado, não é isso, Vitor? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Para a gente entender essa situação, eu vou falar com vocês como é que está a taxa de transmissão. Segundo a Secretaria de Saúde, o Estado hoje tem uma taxa de transmissão que a gente chama de RT, que é menor do que 1. Ou seja, isso significa que nem toda pessoa contaminada, infectada no caso, está contaminando, está passando a Covid-19 para uma outra pessoa. Só que isso não significa que está na hora de sair abraçando todo mundo, não. A gente tem que manter os protocolos, a gente ainda não tem uma normalidade ainda imposta. Tanto é, né, que a gente não pode fazer isso, tem que manter o protocolo, porque essa taxa, esse RT, ele é muito volátil. Essa taxa é volátil, ela vai crescendo rapidamente se a gente não segue o protocolo, se não segue o distanciamento social, se não segue aí a questão do isolamento, também do uso de máscaras. Só para vocês terem uma ideia, a situação hoje aqui na Grande Vitória é a seguinte: região metropolitana está com a taxa abaixo de 1. Só que na região, no interior do estado, a gente vê essa taxa ligeiramente acima do número 1. Então é por isso que, por enquanto, aqui na Grande Vitória, na região metropolitana, a gente tem uma estabilização, só que no interior a gente vê, né, que os casos acabam crescendo. E por falar em crescimento de casos e em dados da Covid-19, Isabela, eu aproveito para voltar com você no estúdio, né, que tem todos os dados atualizados do painel da Covid-19. Eu volto contigo. É isso mesmo, Vitor. Já que a gente está falando da interiorização das doenças, a gente vai ver agora como é que estão os números da pandemia aqui no Espírito Santo. Já te adianto que houve um aumento de 32 mortes e mais de 1.200 novos casos de ontem para hoje. Vamos ver então aqui no painel Covid, o número total de contaminados é de 75.854 pessoas, o número de óbitos é de 2.373 e o número de curados, a gente está chegando quase a 57 mil curados. Então, voltando à situação, como a gente está falando de interiorização, hoje a gente vai destacar para você como é que estão os dados nesses 4 municípios principais, né? Que o governo também está preocupado. Começamos por Linhares. Hoje tem 4.011 casos confirmados e 66 mortes. Abaixo, Colatina tem 3.309 casos e mais mortes do que Linhares, tem 74. Agora, se a gente compara com o Cachoeiro de Itapemirim, ele ganha em número de mortes entre esses 4 municípios. Tem 97 óbitos, 2.947 casos e, por último, a outra preocupação é São Mateus, que tem 35 mortes e mais de 1.200 casos. Mas um dado positivo que a gente pode ver nesse momento de pandemia é que nos últimos 3 dias o estado teve mais curados do que novos casos. Daí um total de 5.800 curados e novos casos foram quase 4.000 nesse mesmo período. Entre os curados, gente, está uma vendedora de 47 anos que ficou quase 50 dias internada. Temos a foto dela. A Adriana Santos de Oliveira chegou a ficar 1 mês na UTI de um hospital particular na Serra e ainda 16 dias na enfermaria. A Adriana é pré-diabética, diz que chegou a pensar no pior, né? E lembrava muito do filho quando estava internada. Acredita que Deus deu a ela uma nova chance. A família, claro, comemorou a vitória, ela já está em casa, mas agora está se recuperando e enfrentando algumas dificuldades também devido à doença. Olha, por falar em curados da Covid, o secretário estadual de saúde falou sobre o uso da cloroquina no tratamento da doença. Essa declaração foi feita após a divulgação de um estudo realizado pelos principais hospitais do país. Mais um estudo apontou que o uso da cloroquina não tem eficácia para a Covid-19. Esse último chegou a ser publicado por uma revista científica internacional. Observou que o remédio não promoveu melhoria na evolução clínica da doença. Durante a coletiva de imprensa, o secretário estadual de saúde reiterou que não concorda com o uso do medicamento, mas informou que o estado respeita a decisão das cidades que o prescreve. A minha opinião, ela é subsidiada a partir dos estudos que têm apontado que não há recomendação de uso da cloroquina, seja nas fases iniciais ou tardias da doença. Não existem evidências que apontem que os pacientes tenham qualquer benefício
com o uso deste medicamento. O Conselho Regional de Medicina no Estado defende um tratamento precoce com o medicamento e também com a azitromicina e com a ivermectina. Para o secretário, os médicos que receitam esses remédios precisam ter cautela e podem ser responsabilizados se algo de errado acontecer durante o tratamento. Nós respeitaremos as posições dos municípios, dos profissionais médicos que queiram prescrever esses medicamentos e alertamos também de que a autorização que existe por parte do nosso Conselho Profissional, do Conselho Federal de Medicina, para a prescrição de medicamentos off-label, não exime qualquer profissional de responsabilidades civis e criminais caso ocorra um desfecho não desejado na evolução clínica dos pacientes. É importante essa pesquisa, né? Olha, eu vou chamar mais uma vez o repórter Vitor Zuccolotti, porque uma reclamação do governo do estado é a dificuldade de obter recursos federais específicos para o tratamento da Covid. Não é isso, Vitor? É isso mesmo, Isabela, a gente volta então para falar sobre essa situação. O governo do estado, né, durante essa coletiva, o secretário de saúde, ele até falou que o governo federal tardou em habilitar leitos para a Covid-19 aqui no Espírito Santo. Inclusive ele até mencionou, né, o aporte, a medida provisória que concedeu aporte para os municípios e para o estado também na hora de combater a pandemia. Só que até o Nésio falou, né, o secretário de saúde, que não houve execução ou que a execução desse valor foi inferior ao do que seria prometido, ao do que seria repassado, né, do que foi prometido, do que foi acertado na medida provisória. Então, esse repasse acabou que não chegou por completo ou até mesmo não chegou em alguns locais, em algumas cidades. Só que mesmo assim, mesmo diante desse problema financeiro, o governador do estado, Renato Casagrande, ele falou, né, ele garantiu que o Espírito Santo deu exemplo e está fazendo um trabalho muito bom na hora de combater o coronavírus. Dá uma olhada no que ele disse. Vocês estão acompanhando a gestão que estamos fazendo da pandemia, uma gestão que tem tido o reconhecimento de algumas instituições internacionais, reconhecimento de instituições aqui brasileiras. Nesta semana foi divulgada a notícia de que o Centro de Liderança Pública, que é uma instituição reconhecida no Brasil, com sede em São Paulo, colocou o Espírito Santo com a melhor gestão da pandemia. Também a instituição internacional chamada KBR, né, também já nos deu a primeira colocação com relação à transparência dos dados da pandemia. E a Transparência Internacional nos deu também a primeira colocação com relação às compras emergenciais. Pois é, pessoal de casa, Isabela, a gente viu até algumas notícias interessantes, positivas com relação ao coronavírus aqui no Espírito Santo, ao combate, mas ainda não é momento de sair não, gente. Vamos manter o protocolo, usar máscara, distanciamento social, se puder, fique em casa. Quem sabe, né, Isabela, em breve a gente está dando notícias ainda melhores sobre o coronavírus aqui no Espírito Santo, né? Eu volto com você aí no estúdio. Se Deus quiser, Vitor, é isso que a gente quer. Cada dia mais trazer notícias positivas para vocês. Mas agora uma notícia importante para os pais, viu? As aulas presenciais vão continuar suspensas até o final do mês que vem. O anúncio foi feito hoje pelo governo do estado. O funcionamento de bares e realização de eventos também continuam suspensos, viu? As aulas em todo o estado estão suspensas até pelo menos o próximo dia 31 de agosto. Essa foi a informação passada pelo governador do estado, Renato Casagrande, durante o pronunciamento. Ficaremos ainda com as aulas suspensas no mês de agosto, porque a escola é um local de muita interação, né? Os alunos vêm de diversos bairros e comunidades para a escola, os professores também, os servidores também, os colaboradores da escola também, e se encontram na escola. E depois, cada aluno, cada professor, cada servidor volta para a sua casa, para a sua comunidade, interage na sua comunidade, no outro dia volta para a sala de aula. Nem as aulas presenciais e, por enquanto, nem outras atividades comerciais. Mesmo com a estabilidade na Grande Vitória, os casos no interior estão em ascensão. Por isso, nada de bares, shows. As atividades possíveis de liberação até o presente momento são aquelas muito bem controladas, que podemos estabelecer um controle, que são mais individualizadas. Nós não podemos abrir eventos
não temos condição de abrir bares, não temos condição de permitir shows em ambiente coletivo. A SES anunciou mais um inquérito sorológico. Os testes começam a ser feitos na próxima segunda-feira. As equipes vão percorrer 13 municípios, testando os moradores sorteados para calcular a nova taxa de transmissão da Covid-19 aqui no estado. E segundo a SESA, nas últimas 2 semanas, a ocupação nos leitos hospitalares está abaixo de 80%, principalmente nos leitos de UTI. A expectativa é alterar o perfil das unidades assim que a taxa chegar aos 70%. Então, sempre que a ocupação chegar a 80%, nós iremos ampliar a oferta de leitos. Quando ela baixar de 70%, nós iremos, então, reverter perfil de leitos COVID para leitos não Covid, de maneira que a gente vai ajustando o tamanho da rede hospitalar de acordo com o comportamento da epidemia no estado do Espírito Santo. Já já a gente volta a falar de como fica o ano letivo para quem estuda nas escolas públicas. Uma mudança na lei pode ajudar a resolver o problema. A Justiça determinou multa de R$100 mil por dia para Guarapari, caso a cidade autorize o funcionamento de restaurantes fora do horário indicado pelo decreto estadual. O município tinha liberado atendimento presencial para restaurantes, pizzarias, cafeterias e hamburguerias até às 10 da noite. Pelas normas do estado, o setor só pode funcionar de segunda a sexta até às 6 da noite e aos sábados até às 4 da tarde. Na decisão, o juiz Gustavo Marçal afirma que o município só pode criar normas mais rígidas de combate à Covid-19, nunca mais brandas do que aquelas determinadas pelas esferas estadual e federal. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta você vai ver divulgadas as imagens do ataque a uma travesti que estava morando nas ruas em Jardim Camburi. Agora imagens ao vivo do trânsito ali no centro de Vitória. A gente já volta. A polícia divulgou imagens do momento em que uma travesti foi atacada em Vitória. Um homem chega de carro e solta uma bomba no local onde ela dormia. O suspeito já foi ouvido. O vídeo é forte e mostra o quanto o ser humano pode ser cruel. Um carro chega, estaciona na rua lateral. Um homem desce do veículo, vai até onde a moradora de rua está. Joga algo que parece inflamável, taca fogo e sai correndo. Essas imagens foram divulgadas pela Polícia Civil. Mostram o que acontece antes do ataque. O mesmo veículo chega e estaciona. Em seguida, 2 indivíduos descem do carro e abordam a pessoa em situação de rua. Voltam para o veículo e depois vão embora. Depois retornam para cometer o crime. O local onde tudo aconteceu estava vazio, mas as marcas causadas pelas chamas nas paredes e até no teto. Através das imagens, a Polícia Civil conseguiu avançar nas investigações desse ataque. A polícia identificou o carro que foi utilizado no ataque. Pertence a uma locadora. Os policiais foram até o local e conseguiram descobrir também quem alugou o carro. O motorista de aplicativo, que já prestou depoimento aqui na delegacia, mas foi liberado porque não foi preso em flagrante. Agora os policiais continuam as investigações para descobrir quem são as outras pessoas que estavam dentro do automóvel. O veículo foi apreendido e vai ser analisado. A perícia espera encontrar digitais no carro. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira em Jardim Camburi, numa galeria de lojas ainda em construção. O local estaria sendo ocupado por uma moradora de rua há cerca de 6 meses. Objetos pessoais e muito papelão acabaram queimados. Uma moradora que não quis se identificar contou que o alarme de incêndio foi acionado. Os moradores desceram com um extintor. O morador daí da frente parece que veio com a mangueira, conseguiram contornar o fogo e apagou o fogo. Um certo pânico deu, a gente já esperava que isso ia acontecer. A população está em busca da vítima do ataque. O comparecimento na delegacia para prestar depoimento é essencial para o andamento das investigações. A vítima deve procurar a delegacia. Já sobre os suspeitos, quem tiver informações pode fazer a denúncia ao 181, não precisa se identificar. Na 9ª fase da Operação Caim, a polícia prendeu 58 pessoas, sendo 14 suspeitos de assassinatos. Retirou de circulação mais de 20 armas de fogo e R$30 mil em dinheiro foram apreendidos.
Ao todo, 58 pessoas foram presas. Dessas, 14 por crime de homicídio, um deles cometido no município da Serra, que ainda está em investigação. Mais de 20 armas foram apreendidas com diversas munições, além de muitas drogas que foram encontradas com a ajuda do cão Eldes, utilizado na operação. A polícia também apreendeu cerca de R$30 mil em dinheiro, sendo desses 7 mil em moedas de R$1. O que nos chama a atenção que é usada como uma forma de lavagem de dinheiro utilizado em comércios por eles mesmos e também para facilitar o troco na compra de drogas. Dentre os 7 presos, 5 são maiores, 2 adolescentes, todos foram autuados em flagrante por tráfico, associação ao tráfico e alguns deles por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A 9ª fase da Operação Caim começou bem cedo. O Morro da Garrafa, em Vitória, foi um dos alvos da operação. O local foi cercado por um helicóptero da PM e por homens da Polícia Militar, da Guarda e da Força Nacional que a pé subiram pelas vielas do morro para o cumprimento dos mandados. Nossa equipe acompanhou a operação, que se estendeu para o Complexo da Penha, também em Vitória, onde uma submetralhadora foi apreendida. Nós chegamos a fazer uma grande apreensão no bairro da Penha, incluindo uma arma longa, mais 4 pistolas, todas em excelente qualidade, além de uma enorme quantidade de drogas. Todo esse material ele estava escondido numa residência, enterrado no quintal. Foi acionado o cachorro do CIOC e ele encontrou maior quantidade de drogas. Além de Vitória, a Operação Caim também aconteceu nos municípios da Serra e de Vila Velha. E no interior do estado, pelo menos 3 municípios também foram alvos da operação. Não precisou, para essa operação, com tanto resultado expressivo, fazer nenhum disparo de arma de fogo. Então, as apreensões de hoje, que compõem armas, drogas e dinheiro, você ataca justamente os 3 pilares do tráfico de drogas, com um forte golpe no crime organizado fundamentado no tráfico de drogas em Vitória. A seguir, você confere aqui no TN2, escolas liberadas de cumprir os 200 dias letivos. Agora imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta bem rapidinho. Por causa da pandemia, as escolas podem ser dispensadas de cumprir os 200 dias letivos de aulas presenciais previstos em lei. A regra foi aprovada pelos senadores em Brasília. Pela norma, as escolas de ensino fundamental e médio terão de cumprir a carga horária de 800 horas, mas poderão distribuí-las em menos de 200 dias letivos. Já as escolas de ensino infantil ficam dispensadas de cumprir os dias e a carga horária anual exigidas por lei. Para os estudantes que vão concluir o ensino médio este ano, a medida permite criar o 4º ano em caráter excepcional para os alunos que quiserem ter um ano a mais de estudo na rede pública em 2021. Mas a medida ainda precisa ser analisada pelo presidente Jair Bolsonaro para ser aprovada ou não. Agora um recado para você que está precisando reorganizar suas contas. A Rede Tribuna realiza o 2º webinário com o tema Seu Dinheiro na Era da Economia Instável e Juros Mais Baixos da História. O palestrante é o economista Paulo Henrique Correia, sócio fundador da Valor Investimentos. A palestra é gratuita e acontece na próxima terça-feira, dia 28, às 2h30 da tarde. Para fazer a inscrição, acesse o portal tribunaonline.com.br. Agora a gente encerra a edição do TN2 de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência de sempre. Tenha uma ótima noite e um excelente final de semana. Te espero na segunda-feira, viu? Até lá!